Nokia E3101, um fone TWS True Wireless Sound que promete uma boa qualidade de som juntamente com a marca Nokia, o padrão de qualidade Nokia. Mas será que esse fone realmente é bom? Se você é novo aqui no canal, talvez ainda não saiba da minha saga de encontrar fones TWS que realmente só funcionem normalmente e que não tenham nenhum defeito de projeto. Aparentemente, essa saga não vai acabar tão cedo. Eu tava dando uma pesquisada para tentar trazer mais um fone desse aqui no canal e acabei encontrando esses fones da Nokia que me deixou muito empolgado, afinal, Nokia, eu gosto muito dessa marca. Porém, quando ele chegou aqui, eu comecei a realizar os testes, bom... Vocês vão descobrir o que foi que aconteceu até o final desse vídeo. Não esqueça de conectar o botão de inscrição aqui do canal com o botão de sininho para receber a notificação de mais vídeos que tem o objetivo de te ajudar, como esse daqui, de comprar pelos links na descrição. Comprando por eles, vocês me ajudam a trazer mais vídeos como esse, sem pagar mais nada por isso. Vamos lá. Os fones são feitos em plásticos e a sua caixa também. A gente só vai observar que a caixa é feita em um plástico mais fosco e menos escorregadio. Já os fones é um plástico mais brilhoso e mais escorregadio também. Aqui eu tenho a versão preta, mas ele tem algumas outras cores também. Na caixa um preto mais fosco, nos fones um preto mais brilhante, o Black Piano. A construção dos fones é bem padrão, aquele conhecido com um risquinho na frente que passa um pouco de áudio, mas é mais responsável por não fazer um abafamento no seu ouvido, e um risco maior que aproveita para ter mais áudio passando, mas também serve para não causar um abafamento nos seus ouvidos. Na parte de cima temos os microfones, um furo em cada um dos fones, e na parte lateral encontraremos dois LEDs, embaixo o meu terror dos fones TWS. Sensores de controle. Calma que eu já vou falar um pouco sobre isso. Um pouco depois tem o nome Nokia em um dourado bem apagadinho que eu achei muito bonito. Eu não gosto de marca, nome gigantesco nas minhas coisas, eu prefiro o mais discreto possível, então eu achei que a Nokia mandou muito bem no design desses fones aqui. Na parte de baixo temos os dois pinos para carregamento, pinos magnéticos, o clássico carregamento de fone TWS. Você encosta ali, eles passam a carregar, ou deveria ser assim. Calma que eu também vou falar sobre isso. O que mais me deixou interessado nesses fones é que, diferente de muitos que eu já vi por aí, ele tem um diferencial. Ele é bem pequeno, é muito menos chamativo do que alguns outros fones que eu já testei aqui. Então isso daí faz toda a diferença para mim. Um fone que é preto, que tem um tamanho para ser menos chamativo, é o fone perfeito para mim, ou pelo menos deveria. Bom, a caixinha, como eu já mencionei, é feita em um plástico fosco. Na parte de trás tem algumas informações e um botão, que é responsável por mostrar o quanto tem de bateria nos LEDs da frente. São 4 LEDs responsáveis pela indicação de acima ou abaixo de 25%, acima ou abaixo de 50%, acima ou abaixo de 75% e 100% ou abaixo de 100%, todos na cor branca. Eu acredito que seria melhor ter nas cores vermelho, laranja, amarelo e verde. Não é todo mundo que sabe desse padrão de 25% a 100%, então as cores ajudariam uma associação melhor de quanto que tem de bateria mais ou menos. Na parte de baixo temos uma entrada de USB tipo C, o que é muito bom para não demorar muito tempo recarregando a caixa. E olha, ela recarrega num tempo bem razoável, vocês vão ficar sabendo disso na parte de carregamento e bateria deste vídeo aqui, assista até o final. E na parte interna nós temos uma tampa que é conectada muito provavelmente por um pininho, e temos um acabamento mais piano, ao estilo dos fones. Tem as letras LR, responsáveis por indicar os lados left, right, esquerda e direita. E no fundo da caixa, os pinos para fazer o carregamento quando você colocar os fones. A qualidade de áudio desse fone aqui acabou me impressionando por ser um pouco melhor do que eu esperava, dado o valor que eu paguei nesse fone. Eu acreditava que ela não seria tão boa, mas ela está bem na média, talvez só um pouquinho assim, um pouquinhozinho abaixo quando se trata de médios e agudos. Por incrível que pareça, as batidas e os graves estão bem agradáveis, estão bons.
E como eu costumo mencionar, as vozes também estão muito boas, então se você vai escutar músicas que tem bastante canto ou podcasts, videoaula, ele vai te agradar. Mas lembre-se que esse daqui é um tipo de fone que fica fora da sua orelha e ele não faz vedação, então sim, dá para escutar alguns ruídos externos, não vai ter um ótimo isolamento. Não exija algo que esse fone, nem qualquer outro fone, que não seja do tipo intra-auricular, aquele que tem borrachas e faz uma pressão no ouvido, não exija de um fone desse o que só aquele outro consegue fazer. Ele não vai selar o furo dos tímpanos, consequentemente, não vai reduzir os ruídos, nem dar uma qualidade melhor, afinal, se isso fosse possível, seria muito bom. O que dá para fazer aqui para deixar o áudio um pouco mais alto e até aproveitar um pouco melhor a qualidade que ele já tem, é comprar borrachas. Essas borrachas tanto vão ajudar com que você não fique sujando muito seu fone, quanto vão ajudar na altura e no aproveitamento da qualidade do fone e no conforto na utilização a longo prazo. Apesar que nesse caso, usando por algumas horas, eu não senti desconforto nenhum. Isso vai de pessoa para pessoa, o formato do seu ouvido, mas no meu caso eu não senti nenhum desconforto, mas para garantir mesmo o ideal é ter as borrachas. Até para correr mesmo é muito mais seguro, apesar dele não ter caído do meu ouvido nos meus testes, é muito mais seguro quando se tem as borrachas para ter um aproveitamento melhor da qualidade de áudio. Quem se preocupa em jogar com esses fones, eles funcionaram muito bem, como a maioria dos fones com Bluetooth 5.0 funciona muito bem em jogos, mas o seu dispositivo precisa ter Bluetooth 5.0 também. Celular e fone trabalhando em conjunto ambos com Bluetooth 5.0 não tem como dar delay. Se por acaso for uma versão diferente, talvez vá dar algum delay. E fique atento, se a versão do Bluetooth do seu dispositivo for menor do que 4.2, talvez você tenha problemas de compatibilidade. Verifique isso antes de comprar. Algo que me deixou muito satisfeito foi a qualidade de microfone, essa que vocês estão ouvindo agora. É um microfone muito bom para um fone que eu não paguei tão caro quanto outros que tinham um microfone bom também. É um pouco raro encontrar microfones bons nesses dispositivos TWS. Em geral, eles focam mais no áudio e menos no microfone. Não é o caso desse fone da Nokia. O microfone dele é muito bom, acredito que está um pouco acima da média até, considerando o valor que eu paguei nele, que eu vou falar já já. Então leve isso em consideração. Se você está procurando um fone que tem um microfone legal, muito provavelmente esse daqui vai te agradar. E também não esquece que você pode comprar pelos links aí embaixo. Eu fiz um teste de bateria nele utilizando o volume entre 50% e 70%. Eu consegui um pouquinho mais de 6 horas nesses fones em uso contínuo nesses volumes, entre 50 e 70. Se você usar mais alto do que isso, provavelmente você vai ficar um pouco menos. Mas você não precisa ficar tão preocupado, porque a caixa de carregamento consegue fornecer mais ou menos 4 recargas para eles, chegando a mais ou menos 24 horas aproximadamente utilizando a caixa. Você usa um pouco, ele está descarregando, coloca para recarregar. Usa de novo e assim você consegue chegar a esse valor. E o que é mais legal é que por a caixa ter uma entrada USB do tipo C para recarregar esses fones aqui, ela consegue ser recarregada em mais ou menos 40 a 50 minutos de acordo com o seu carregador de parede. Se ele for um pouquinho mais potente, por volta de 40 minutos. Se for um pouco mais lento, por volta de 50 e poucos minutos. É bem rápido até para um dispositivo que vai conseguir fornecer bastante cargas para os fones. E uma coisa que é interessante mencionar sobre a bateria e carregamento é que ele não fica dando um aviso chato de que a bateria está acabando. Ele avisa somente quando chega em mais ou menos 10% e são poucos avisos, são mais ou menos uns 2 avisos e o fone já desliga. Então eu recomendo que assim que você escutar o primeiro aviso, já coloca para recarregar, não deixa ele desligar, porque a longo prazo isso deve estragar a bateria dos seus fones. E apesar de eu ter falado muitas coisas boas a respeito do fone até agora, esse é o momento que me deixa com dificuldade de continuar recomendando ele tanto assim. Porque aqui entra o maior terror da minha vida com relação a fones TWS. O maldito sensor nos fones. Eu já mostrei nesse vídeo aqui que esse tipo de sensor não dá certo. Eu já tive uns 4 fones desse tipo e todos têm o mesmo problema. Esses sensores, eles em geral são baseados numa tecnologia dos nossos smartphones.
é um sensor de luminosidade. Ele identifica que a luz está ali e quando você cobre ela num determinado padrão, ele realiza uma ação. Exemplo, se eu tocar 3 vezes, ele vai identificar que a luz, o sensor foi coberto e a luz não chegou 3 vezes. Isso, em geral, ativa o assistente de voz. E por aí vai. O sensor desses fones Nokia, ele ousa um pouco mais. Além de ter esse sensor de luminosidade, ele ainda adiciona gestos. Então, se eu quiser aumentar o volume, eu preciso fazer com que meu dedo cubra o sensor e deslizar para baixo. E aí eu vou conseguir diminuir o volume. Isso pode até parecer legal, sofisticado, que é um fone de alta tecnologia, e realmente é. Mas no uso prático do dia a dia isso incomoda demais. Às vezes o fone sai um pouquinho do lugar e na maioria das vezes a gente esquece que tem aqueles sensores ali, vai ajeitar, aperta uma vez, pausa a música, porque se você só apertou, você não deslizou, então nem abaixar o volume vai pausar. E aí você vai ajeitar de novo, porque você acabou bagunçando um pouco mais, percebendo que pausou a música, e aí fica nesse ciclo de ficar pausando e pausando, você começa a ficar irritado e nem quer escutar mais. Então esse não é um probleminha específico desse fone Nokia, que sendo bem sincero, eu tava tão feliz para trazer esse vídeo, porque no anúncio parece que são botões, que é um botão de clique. Então, para mim era o fone ideal. É de uma marca que eu gosto, que eu já conheço a qualidade e eu até então acreditava que não tinha esses sensores infelizes. Mas, para o meu desprazer, eles estão aqui. Algumas pessoas que conseguem se adaptar, e eu não tenho ideia de como, por favor me digam o que vocês comem, onde vocês moram, porque isso é um feito incrível. Elas não reclamam nem um pouco, e eu fico muito feliz que esses fones consigam agradar alguém, mas infelizmente no meu caso já deu pra ver que infelizmente não dá certo. E continuando nessa parte que te desanima um pouco na hora de comprar, ele é um fone que tem um problema que tem nesse fone aqui também, o problema de ligar sozinho. Como vocês bem sabem, eu tento testar bastante fones aqui no canal, porque é o tipo de tecnologia que eu mais gosto e eu tenho conseguido ajudar bastante pessoas antes de comprar, gastar em um fone ruim, comprar um fone melhor e que não seja tão caro assim, às vezes até mais barato, como foi o caso do Letgo Comfort, que muita gente comprou e muita gente gostou. Então, eu tô testando vários fones ao mesmo tempo. E eu estou testando mais um outro fone aqui que em breve vai chegar no canal, por isso não se esquece de se inscrever para não perder esse vídeo. E do nada, o áudio parou. Antigamente, eu pensaria que o meu fone está com defeito, mas hoje em dia eu já sei o que é. Os fones da Nokia ligam sozinhos quando acabam o carregamento, conectam sozinhos no celular e transferem um áudio que estava saindo no fone que eu estou usando para eles, dando a impressão de que o meu fone queimou, o celular está com problema, quando na verdade não foi isso que aconteceu. Talvez isso ainda não seja um impasse para quem realmente quer usar a marca Nokia, afinal, basta você ir lá e desligar os fones, mas aí entra outro ponto que acabou também me deixando chateado. Esses fones aqui, eles têm um mecanismo muito específico que eu nunca tinha visto. Para você desligar eles, você precisa pressionar os fones. Você vai pegar a caixa, colocar o fone dentro da caixa e pressionar para baixo. Só assim a caixa de carregamento vai identificar que o fone está ali e vai desligar ele. Mas ainda assim, se ele estiver descarregado, ele vai carregar e ligar de novo. Você precisa ir na caixa, retirar o fone, colocar novamente, pressionar para a caixa identificar que o fone foi conectado e só então ele vai desligar. Imagine você, um usuário leigo, tentando descobrir essas coisas. Para mim foi muito mais fácil porque eu acabei já me acostumando com esse tipo de fone e aí eu já descobri como lidar com esse tipo de coisa. Mas para você que está usando um fone desse pela primeira vez, vai ser uma experiência muito chata e provavelmente você vai pensar que o fone está com defeito, quando na verdade isso é um erro de projeto. E para finalizar essa parte, a cereja no bolo, o problema de sincronização. Esse é o tipo de coisa que eu tinha certeza que eu nunca mais veria depois da criação e invenção do Bluetooth 5.0. Um Bluetooth que gasta menos bateria, que é mais rápido, entrega mais qualidade, mas resolve os problemas de conectividade e sincronização. O que isso quer dizer, essas palavras chatas e complicadas? Que pode ser que vez por outra um fone não conecte no outro, consequentemente o seu celular só vai identificar um fone, ele vai conectar nele e
vai passar música apenas nele. O outro fone vai ficar desligado ou pior, que foi o que aconteceu comigo, e eu devo estar mostrando uma imagem para vocês agora. O fone, por algum motivo, vai se dividir como dois dispositivos diferentes e o celular vai identificar dois dispositivos diferentes. Então ele conecta apenas em um, depois você pode conectar em outro. Se o Bluetooth do seu dispositivo permitir, você consegue usar dois dispositivos ao mesmo tempo, e o meu consegue. Então ele identifica que eu estou usando dois fones, não um só. E para você que não entende o porquê que isso é um problema, esses fones deveriam funcionar da seguinte maneira: eu tenho dois dispositivos mesmo, mas o fone 1 deveria se conectar ao fone 2, e o fone 2 seria o único responsável a fazer a conexão com o meu smartphone. Isso proporcionaria uma facilidade muito grande para mim, não ter que fazer um pareamento entre esses dois, o que em geral era o maior problema desses fones TWS. E com o Bluetooth 5.0, sequer tem delay entre um e outro, não tem aquele problema de um fone mais baixo do que o outro, isso não existe. Mas, quando isso não acontece, acaba tornando o que deveria ser uma solução um problema. Um penúltimo extra, e esse daqui é legal mesmo, é que a caixa de carregamento, os LEDs dela, quando você coloca os fones para carregar, eles primeiro mostram quanto ainda tem de bateria na caixa e depois passam a piscar apenas dos lados, indicando qual dos fones está carregando. Se por algum motivo um fone tiver mais carga do que o outro e ele terminar o carregamento primeiro, o LED daquele lado apaga e fica aceso apenas o outro que ainda está carregando. É uma função muito legal. Talvez não vá fazer muita diferença no uso prático do dia a dia, mas é uma observação que eu quis fazer. Por último, agora sim, a caixa do dispositivo. Eu já sou um usuário Nokia há um certo tempo e eu sempre gosto muito das caixas da Nokia, apesar de achar que ela tá sem cor, dá a impressão de um fone muito genérico. Eu acredito que eles deveriam ter colocado um pouquinho mais de cor, mas talvez para quem tem mais um ar executivo, talvez isso seja bom. Uma coisa mais monocromática, branco com cinza, um marrom bem fraco, bom. Cada um com suas opiniões, eu gostaria que tivesse um pouco mais de cor, e é interessante que ela é uma caixa que abre de lado, você puxa o compartimento desse envelope principal e só dentro tem os itens, que é a caixa de carregamento, o fone, um manual de instruções, um protocolo de garantia e um mini USB tipo C para você utilizar para carregar caso você não tenha um, o que é ótimo, afinal muitos desses fones nem vêm com um USBzinho mais. Para minha classificatória de valores, um valor que é ótimo é abaixo de R$150 e talvez na data de publicação desse vídeo ainda esteja por esse valor, R$147,08. Então tá um valor que eu considero bom para o que o fone consegue entregar, desde que você esteja ciente de tudo que eu mencionei. Decida se realmente vai valer a pena para você. A média de valor fica entre 170 e 185, mais ou menos por aí. Eu não consegui ver uma variação muito grande, por isso que eu estou colocando essa média. E algo que seria ruim seria acima dos R$190, justamente porque se você já está disposto a pagar esse valor, tem alguns outros fones que não vai ter esses problemas de projeto e que também podem ter uma qualidade melhor. Tem uma playlist inteira aqui no canal para você dar uma conferida. Para minha classificatória de carinhas, eu vou colocar um é bom, com muita tristeza, porque eu realmente queria demais fazer esse vídeo e falar que é um fone ótimo, mas ele vai ficar no é bom. Os erros de projeto acabam se contrapondo demais com a qualidade de áudio e com o microfone, deixando difícil continuar recomendando esse fone e até mesmo complicando para o usuário leigo de primeira viagem ou alguém que, assim como eu, só quer comprar um fone e sair usando, sem ficar tentando descobrir como resolver os problemas de projeto daquele fone ali. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever. Se tiver alguma dúvida a mais, comente aí que eu vou tentar te ajudar o mais rápido possível. Obrigado por ter assistido, aguardo você no próximo. Até lá!